Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Strauss. Atualmente eu respondo pelo Serviço de Operações e Emergências Ambientais do INEA, respondendo também pela presidência da Comissão Estadual do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Acidentes Ambientais com Produtos Químicos Perigosos do Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos um convite à doutora Miriam Oliveira, representante do Ministério do Meio Ambiente, para que ela fizesse a apresentação do P2R2, do que é o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Acidentes Ambientais, mas infelizmente ela estava com outro compromisso, ela está em viagem, deslocamento pelo Ministério, e não pôde estar presente, então eu vou aqui tentar apresentar, a apresentação inclusive é dela, do Ministério, ver se eu consigo representar a altura aqui a doutora Miriam Oliveira. Para começar, eu gostaria de fazer uma contextualização de um link, a interface que tem entre o Serviço de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos do INEA e que culmina, em algumas vezes, com algumas áreas, alguns sites com uma contaminação maior. Na nossa área de emergência, é mais comum que a gente encontre acidentes dentro das diversas tipologias acidentais, dentro do transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, acidentes industriais, descartes clandestinos, disposições inadequadas, até mesmo acidentes comerciais e residenciais, são acidentes que a gente pode dizer que são acidentes menores, não são aqueles acidentes ampliados, especificados pela ONU, enfim. Mas, algumas vezes, a gente identifica, num atendimento, uma emergência, a gente identifica uma área com potencial que exija um trabalho de uma remediação maior, mais ampla e mais demorada. Então, a gente dá o que a gente chama de chute inicial, a gente identifica e entrega de presente para a Adriana, para a Gerência de Análise de Risco Ambiental, ela do Núcleo de Atividades de Áreas Contaminadas. Então, ela assume e, dali para frente, a responsabilidade está com ela, a bola está com ela, e ela fica dona daquela criança. Fazendo esse link, então, o Serviço de Operações de Emergências Ambientais foi criado inicialmente na década de 80, através da extinta FEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, foi um dos primeiros órgãos estaduais criados no Brasil, juntamente com a CETESB em São Paulo. E, de 76 até 79, todos os acidentes ambientais envolvendo produtos químicos perigosos do Estado do Rio de Janeiro, eles eram atendidos pelos técnicos de vários departamentos da FEMA, mas sem uma capacitação, sem utilização de equipamentos apropriados para aquilo. Então, em 1981, oficialmente, a diretoria, a presidência da FEMA, na época, entendeu a necessidade de uma existência desse serviço para atendimento nessa linha de emergência ambiental, e foi criado, então, o primeiro serviço dentro do Brasil de atendimento à emergência, que seria o Serviço de Controle de Poluição Acidental. Esse foi o primeiro nome que ele teve. Nós viemos desde a data de criação do antigo SCPA, atual SOPEA, a gente tem uma forma de atuação que a gente não atende a emergência sem a presença que a gente chama de alguns parceiros. No caso, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, sempre presente com a coordenação operacional da emergência e ficando o INEA, o SOPEA, com a parte de coordenação técnica. No caso de um acidente rodoviário, autoridade competente na rodovia, Polícia Rodoviária Federal. No caso de um acidente no mar, Capitania dos Portos, a Autoridade Marítima Marinha do Brasil. Então, a gente trabalha sempre em conjunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já tem essa prática, desde 1979, extraoficialmente, de atuar dessa forma. Só que em março de 2003, houve uma ocorrência acidental no estado de Minas Gerais, vizinho ao estado do Rio de Janeiro, que envolveu o rompimento de uma barragem contendo lixívia proveniente de uma fábrica de fabricação de papéis, a Cataguases. Esse acidente ele foi muito divulgado, ele pegou o terço final do Rio Paraíba do Sul e causou um problema seríssimo no estado, e que envolvendo 3 estados. Envolveu o estado de Minas Gerais, onde o acidente ocorreu, envolveu o estado do Rio de Janeiro, uma vez que o Paraíba do Sul, que o rio Pomba, que foi contaminado por essa lixívia, é afluente do rio Paraíba do Sul, ali no terço final, na parte de São Fidélis, se eu não me engano, e o estado do Espírito Santo, que recebeu parte ainda dessa mancha que chegou ao oceano e se dirigiu em direção ao norte, pegando ainda algumas praias do Espírito Santo. O que aconteceu de incomum nisso? Primeiro, que não existia uma estrutura federal
para o acompanhamento desse tipo de acidente maior. Então, a ministra, na época, a ministra Marina Silva, ela foi pega de surpresa pela própria imprensa, porque não houve a comunicação da ocorrência do acidente. Ela tomou ciência do acidente em função da imprensa, então ela estava completamente despreparada para dar algum tipo de resposta. E também, no transcorrer desse acidente, como envolveram 3 estados, houve um problema, principalmente político, né, entre o governo do estado do Rio de Janeiro, na época, a governadora Rosinha Garotinho, e o governador de Minas Gerais, o governador Aécio Neves. Houve ali uma utilização política desse acidente e se criou um impasse e o atendimento de emergência ficou prejudicado, ficou complicado. A ministra Marina Silva entendeu, então, a importância de se ter um plano nacional em que houvesse a integração não só dos estados entre si, mas como se tivesse uma coordenação central vindo do governo federal, vindo através do Ministério do Meio Ambiente e os seus setores abaixo, o IBAMA na época, que deveriam estar à frente desse acidente, dividindo a coordenação desse acidente. Próximo, por favor. Então, como eu falei, esse acidente foi proveniente no acidente de uma das represas da empresa Cataguases, né? Essa empresa ela fica na área urbana da cidade de Cataguases, mas utilizava a sua área de plantio de eucalipto, né? Com uma autorização inicial dada pelo governo de Minas para que utilizasse uma represa para que fizesse a deposição dessa lixívia, para que ela pudesse ser tratada. Então, essa lixívia era produzida na fábrica de papel de Cataguases, no perímetro urbano, e era transferida por caminhões para essa represa, onde ela poderia permanecer no máximo durante 2 anos. Isso se estendeu por 14 anos, sem muito conhecimento, sem muito controle do órgão ambiental de Minas Gerais, chegando até a utilização de uma segunda represa. Num determinado momento, a represa maior sofreu um rompimento da ombreira direita, em função de um aumento de cota, não prevista também. Os extravasores foram elevados em 1,5 metro, o que causou um aporte muito maior do que a represa poderia suportar, do que a engenharia teria previsto para essa represa. Ela rompeu a ombreira direita. Esse acidente aconteceu numa sexta-feira. Essa lixívia toda, que era calculada em torno de 1 bilhão e 400 milhões de litros, verteu pela área que era uma área de fazendas, pegando o córrego do Cágado, chegando até o rio Pombas, que deságua no rio Paraíba do Sul, né? Esse acidente foi um acidente muito complicado. A primeira informação que chegou aqui no Rio de Janeiro seria um acidente referente a um tombamento de uma carreta de GLP próximo a um rio afluente do rio Paraíba do Sul. GLP é uma substância gasosa, não haveria contaminação da água do rio Pombas, e estava dentro do estado de Minas Gerais, não era competência do estado do Rio de Janeiro, o órgão de Minas Gerais estava à frente. A segunda informação que chegou, que não seria uma carreta de GLP, e sim uma carreta de ácido sulfúrico. Então, essas informações elas vieram chegando até a gente até a segunda-feira, quando então foi realmente detectado o tamanho desse acidente. Quer dizer, esse produto já estava no rio Pombas, já estava no rio Paraíba do Sul, né? Então foi aí que a gente teve a ideia da dimensão do que estava acontecendo. A ministra foi pega de surpresa e então solicitou que fosse criado então o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida, que a gente apelida de P2R2. Tá? Pode passar. Essa era a situação que a gente encontrava no rio Paraíba do Sul. Tá? Era um produto que produzia uma espuma muito forte. O rio Paraíba do Sul, em determinadas áreas, ele é rio de corredeira, então tem uma energia muito grande. As águas sofrem uma agitação muito grande. E aqui um detalhe da mancha, que nós achávamos que ela se dispersaria ali em Atafona, quando saísse do rio Paraíba do Sul, no oceano, e ela não se dispersou, e ela alcançou o litoral sul do Espírito Santo, também tendo provocado a interdição de várias áreas, várias praias. Esse produto era um produto que tinha basicamente hidróxido de sódio, cloro, lignina, enfim, é um produto com potencial toxicológico muito alto.
e ele provocou a morte do terço final do Rio Paraíba do Sul quase que totalmente, né? Tiveram que ser feitos trabalhos posteriormente de reintrodução de alevinos para repovoar essa parte do Paraíba do Sul que foi afetada e foi contaminada. Bom, então a origem do P2R2 foi essa, né? Baseada na deficiência identificada pela ministra Marina Silva da estrutura federal estadual para atendimentos de emergência, né? Aí eu abro um parênteses, porque o trabalho de emergência que estava sendo feito no Rio de Janeiro, pela FEMA na época, em conjunto com a Defesa Civil Estadual, estava caminhando bem. O problema vinha quando tinha a interferência do governo do Estado com o governo do Estado de Minas Gerais. Ali, então, começava o conflito e começava o problema de coordenação, e a gente teve aí um atraso muito grande nas ações que deveriam ser tomadas. E também ela identificou uma necessidade de ações intersetoriais. Como eu falei, nessa época atuavam juntos o órgão de meio ambiente, tá? E, principalmente, a Defesa Civil dos Estados. A gente não tinha a participação do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde. E num acidente como esse, você tem a necessidade de notificação, de acompanhamento por parte do setor de saúde das pessoas que, porventura, sofreram ou poderiam sofrer ou merecer algum tipo de acompanhamento médico em relação à substância tóxica que teria comprometido o ambiente. A gente fala isso por quê? Porque a água do Rio Paraíba do Sul, não nesse terço do rio em que houve a contaminação, no terço anterior que vem do estado de São Paulo, ele é captado pelo sistema Guandu, pela elevatória de Santa Cecília, e é bombeado para o sistema Guandu, onde faz todo o abastecimento de toda a área metropolitana do Rio de Janeiro e mais uma quantidade imensa de municípios. No caso, não houve, mas houve o problema da interrupção de captação e tratamento de água de todos esses municípios, essas cidades que estavam a jusante aí da onde houve a chegada desse produto no Rio Paraíba do Sul. E não somente isso, toda a parte de Campos é uma área rural, com fazendas e com desenvolvimento grande de agricultura e tal. Então a gente tinha que impedir que a água do Paraíba do Sul fosse utilizada para dessedentação animal e para irrigação de cultura. Então foi uma coisa muito trabalhosa, foi um trabalho muito intenso que foi feito pela Defesa Civil e pelas prefeituras para fazer o monitoramento dessa mancha, acompanhar sem que houvesse nenhum tipo de contaminação da população. E aquelas pessoas que, porventura, não tivessem sido informadas, pudessem sofrer ter o atendimento adequado por parte da saúde. Próximo. Então, aí são só algumas fotos dos acidentes provocados por produtos químicos, né? Pode passar. Aqui tem um acidente da Transpetro, muito provavelmente um acidente de vazamento de óleo, de hidrocarbonetos. Pode passar. Um acidente com vazamento, com tombamento de uma carreta com agrotóxicos no Mato Grosso do Sul. Vazamento de óleo por essa chata, isso em Santa Catarina. Esse é o que eu considero, acho que o pior acidente que o estado do Rio de Janeiro já teve, pior inclusive do que o de Cataguases, que foi um acidente com uma empresa chamada Servat, foi o vazamento de um agrotóxico chamado endosulfan, informado oficialmente pela empresa em torno de 15 mil litros, mas a gente acha que foi uma quantidade maior. E essa empresa ela fica na parte inicial do Rio Paraíba do Sul, fazendo o limite com o município de São Paulo. Então, o acidente de Cataguases, que antes pegou o terço final do Rio Paraíba do Sul, comprometeu aquela fauna daquela área. O acidente da Servat, por ser no início do trecho do Paraíba do Sul, pegou todo o traçado do Rio Paraíba do Sul dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, a gravidade muito maior, e o produto, por ser um agrotóxico, era um agrotóxico persistente ao meio ambiente. Então, também piorou bastante a situação. Próximo. Só detalhe do que aconteceu, né? Isso era ao longo de todo o traçado do Rio Paraíba do Sul, onde a onda tóxica passava. Essa era a situação, com todos esses peixes tendo que ser recolhidos para que não fossem comercializados. Então, também foi um trabalho muito grande feito entre o órgão de meio ambiente e a Secretaria de Defesa Civil do Estado e dos órgãos municipais. Bom, então esse foi o compromisso político da então ministra Marina Silva. A gente tem ali ao lado a atual presidente, né, a doutora Dilma Rousseff. Na época, se eu não me engano, ela era do Gabinete Civil, se não me engano.
Houve esse comprometimento pessoal da ministra e, então, já em 28 de agosto de 2003, já uma declaração de compromisso entre o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos estaduais do meio ambiente e a Associação Nacional de Órgãos de Meio Ambiente Municipais. Próximo. Isso foi feito através da portaria 393 do Ministério do Meio Ambiente, criação de 4 grupos de trabalho para desenvolver os itens aqui elencados, né? O desenvolvimento estratégico do P2R2, mapeamento de áreas de risco, isso que vem sendo feito até hoje, criação de um banco de dados de acidentes federal e a identificação para os recursos financeiros para poder financiar o P2R2. Próximo. Então, em 26 de abril já do ano de 2004, foi apresentada, então, a proposta do P2R2 aos secretários de Meio Ambiente, presidentes das OEMAs, a ANAMA, dos ministérios envolvidos, que aí, então, passou a ter a participação do Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Defesa, Indústria e Comércio, uma série de ministérios que compuseram ao Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. E, em 3 de junho de 2004, então, foi emitido o decreto número 5.098, que é o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida, que a gente chama de P2R2. Em 27 de outubro de 2004, então, foi feita a instalação da Comissão Nacional do P2R2. Pode passar. E, então, com os objetivos do P2R2. Quais seriam esses objetivos? Prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos, aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas no país, né, dando enfoque, então, aos 2 principais, que seria o preventivo e o corretivo. Não só o corretivo, mas também a parte de prevenção sendo bem focada. Próximo. Esse é o organograma do P2R2. Você tem uma comissão nacional, né? Abaixo dela você tem os comitês técnicos, secretaria executiva, grupo de apoio, preparação e resposta, grupo de apoio à emergência e, abaixo, as comissões estaduais, podendo chegar até comissões municipais. Tá? Eu vou pedir desculpa a vocês, essa apresentação ela vai ser atualizada, que eu recebi ontem uma atualização da doutora Miriam, então eu vou entregar, não essa apresentação, eu já combinei com a Rafaela, mas entregar a apresentação completa e atualizada de qual é o estado da arte hoje em dia do P2R2 do Ministério do Meio Ambiente. Bom, na Comissão Nacional, então, mais um, por favor. Com a missão de implantar e promover as ações de prevenção, preparação e resposta rápida, promover a estruturação e implementação do plano, articulação e proposição de parcerias com órgãos públicos e privados. A gente tem um grande parceiro na parte de vazamento de hidrocarboneto, que é a Petrobras, que tem um programa que se chama Pegasus, de gestão de ambiente, muito forte. A Petrobras investiu uma fortuna nesse programa. Tá? E a composição, então, da Comissão Nacional, Ministério do Meio Ambiente na coordenação, Ministério da Saúde, Ministério do Interior, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Trabalho e Emprego, Transporte, Justiça, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a ANAMA, a BEMA, Confederação Nacional das Indústrias e a Federação de Organismos Não Governamentais Ambientais. Pode passar. Bom, os grupos de apoio, no caso, no grupo de preparação e resposta, a missão de identificar e atender as demandas relacionadas às ações de preparação e resposta emergenciais, provendo, então, a parte de capacitação, gerenciamento, criação do banco de dados, apoios aos mapeamentos. Esses mapeamentos de áreas de risco, eles estão sendo desenvolvidos, cada estado tem a liberdade de escolher qual tipo de mapeamento vai ser realizado. A maior parte o que se faz em função do transporte rodoviário ser a tipologia acidental com envolvimento de produto químico, que tem os maiores índices de ocorrência, geralmente transporte rodoviário, isso no mundo inteiro fica em torno de 35% a 40% de todas as ocorrências acidentais, inclusive em países em que a malha ferroviária é mais desenvolvida, mas mesmo assim o rodoviário é o pior. Então, muitos estados elegem um traçado, um trecho de uma determinada rodovia, aquela rodovia que apresenta a maior diversidade de produtos químicos, o maior trânsito, o maior número de acidentes,
e faz, então, ao longo daquele traçado, um mapeamento de risco, identificando todo o risco a 1 quilômetro, 2 quilômetros dos dois lados da rodovia, e faz o mapeamento dessa rodovia. No caso da FEMA, nós tínhamos aqui uma ferramenta, temos ainda, que era o Sistema de Informação de Riscos Ambientais, que foi um projeto pago pelo Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, em que foi feito o levantamento dos 14 municípios do entorno da Baía de Guanabara, onde foram identificadas vários itens, tá? Rodovias, ferrovias, traçados de duto, atividades potencialmente poluidoras. Então, quando você clica, a parte de hidrografia, parte de toponímia, existência de hospitais, identificando as especialidades e o número de leitos desses hospitais. Então, foi um produto muito interessante, muito rico. Ele atualmente está sendo revisto pelo INEA, né? A gente espera que ele seja atualizado e ampliado para todo o Estado, porque realmente é uma ferramenta a ser utilizada não só no processo de licenciamento, mas na coordenação, no desenvolvimento de uma emergência. É uma ferramenta muito rica, nos ajuda muito. O pessoal, então, o grupo de apoio à emergência, né, com a missão de coordenar as ações de atendimento à emergência, com base nos protocolos de atuação previamente estabelecidos, e elaborar um plano de ação de emergência em escala federal. Isso já foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, já houve essa contratação, esse produto está pronto, ficou faltando somente a parte de capacitação de toda a parte federal e dos governos estaduais, que fizesse essa capacitação para que cada estado faça o seu plano de ação de emergência, seguindo aí essa espinha dorsal aí, esse checklist, né, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, para que fique uma coisa homogênea e não com muita disparidade entre um estado e outro. Pode passar. Pode passar. A comissão estadual, a missão é a mesma da comissão nacional, né? A composição é um pouco diferente. A gente tem, então, na comissão estadual, o órgão de meio ambiente na coordenação, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal Estadual, Polícia Militar, Ambiental, Pessoal do Transporte, IBAMA, né, Federação das Indústrias, universidades, associações, ONGs, sindicatos e outros. Ou seja, a comissão estadual do P2R2 ela é aberta à participação de qualquer entidade que tenha interesse em participar. Tá? No momento, a gente está num trabalho de desenvolvimento de um protocolo. Tá? A gente escolheu também trabalhar no modal rodoviário, porque é o modal que nos traz mais problema. Né? A gente tem rodovias aqui que margeiam cursos hídricos relevantes do Estado do Rio de Janeiro, como no caso do Paraíba do Sul. A gente tem a rodovia Presidente Dutra, rodovia BR-393, em que trechos da rodovia, da capa asfáltica, da pista de rolagem para o leito do rio, você não tem 10 metros de distância, ou seja, acontecendo um acidente, você não tem tempo de fazer absolutamente nada, né? Ainda mais se degolar uma boca de visita, diâmetro de 40 centímetros, esse produto vai todo para dentro do rio e você fica com a faca nos pescoços, você não tem ações de emergência para impedir aquilo. Tá? Então, a gente está criando esse protocolo para que seja otimizado todas as ações de respostas, envolvendo aí as concessionárias das rodovias, os gestores das rodovias, polícia rodoviária, as prefeituras, as defesas civis municipais. Tá? Esse protocolo está em fase final de confecção, ele vai ter que ser submetido à secretaria e para ser ratificado e homologado pelo governo do Estado. Próximo. Secretaria Executiva, com a missão de prover apoio técnico, né, e providenciar apoio logístico, manter a estrutura de operação da comissão estadual. Próximo, por favor. Então, o núcleo de plano de atendimento emergencial, a gente está aguardando, então, a definição do Ministério do Meio Ambiente para que cada estado, então, possa dar início na criação do seu plano de ação de emergência. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, respondendo pelo Estado, a gente não tem ainda, dentro do Estado, um plano específico para a ação de emergência. A gente tem, por exemplo, planos para atendimento da usina nuclear, a gente tem planos de auxílio mútuo dentro de polos industriais, mas a gente não tem um plano único de atendimento estadual, né, prevendo aí as várias tipologias acidentais. Então, assim que o Ministério do Meio Ambiente contrate essa capacitação, que essa capacitação seja feita, vai ser um dever de casa do órgão ambiental
criar os seus diversos planos de ação de emergência. Próximo, por favor. O grupo de núcleo de suporte técnico, então, com a missão de promover a capacitação de recursos humanos, apoio técnico, desenvolver, gerenciar e alimentar o banco de dados, que está sendo criado também no Ministério do Meio Ambiente, orientar os trabalhos de mapeamento de risco e compilar dados estatísticos de acidentes. Uma outra coisa que está sendo desenvolvida também pelo Ministério do Meio Ambiente é como se fosse um tradutor central que ficaria no Ministério do Meio Ambiente, onde seria feito o link de todos os órgãos do meio ambiente e que os sistemas desses órgãos de meio ambiente fossem traduzidos e pudessem se comunicar entre si. Então, o sistema de atendimento de emergência do INEA se comunicaria com o da CETESB, com o da FEPAM, com o da FEAM, e teria tudo centralizado no Ministério do Meio Ambiente, lá, Superintendência de Qualidade, onde está o P2R2. Próximo. Os grupos de trabalho, né? Proposição de implementar operacional os trabalhos específicos que forem provocados, elaborar atividades de prevenção de acidentes. Né? A composição são os membros da comissão estadual, técnicos, especialistas e segmentos organizados, ou seja, também franqueado, aberto para quem queira participar. Tá? Trocou? Desculpa. Grupo de trabalho, então, como eu disse, segmentos organizados, pode passar. Plano de ação de emergência, então, foi feita a contratação, o produto está pronto, somente aguardando, então, a capacitação que vai ser feita pelo Ministério do Meio Ambiente. Tá? Próximo. Mapeamento de risco, como eu já disse, no Estado do Rio de Janeiro a gente tem o nosso, por enquanto, nos 14 municípios em torno da Baía de Guanabara, com uma expectativa grande aí que seja ampliado para todo o Estado, nos moldes que foi feito o Sistema de Informação de Risco Ambiental, o CIRA. Próximo. Algumas ações, atividades desenvolvidas pela Comissão Estadual, né? Vai se deparar aqui muito tempo com isso. Tá? O final aqui, o protocolo de atendimento para emergências, que a gente está em fase final de conclusão. Próximo. Só alguns convênios de mapeamento de risco já em execução, quer dizer, além do Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, São Paulo e Pernambuco, já existem outros estados que também já iniciaram os seus trabalhos. Tá? Também como instrumento do P2R2, do Sistema de Informação, intercâmbio de dados entre os sistemas de informações existentes, foi aquilo que eu falei, criando esse link com o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos do meio ambiente, desenvolvimento de banco de dados, banco de especialistas, que possam ser acionados no caso de uma grande emergência, e geração online de relatórios estatísticos de acidentes. Todo ano a gente encaminha para o Ministério do Meio Ambiente toda a relação, todo o cadastro de acidentes ocorridos no nosso Estado, e eles fazem, então, o tratamento estatístico e divulgam isso no site. Próximo, por favor. Isso é só uma curiosidade, quem tiver curiosidade, site do Ministério do Meio Ambiente, né? Você acessa a parte de Plano Nacional de Prevenção, P2R2, você tem uma série de informações nesse site, pode passar. No caso, um sistema de comunicação de ocorrência de acidente que pode ser feita por qualquer pessoa. O cidadão ele entra nesse site e faz a denúncia e isso vai ser investigado. Próximo, por favor. Tá? Então, uma estratégia de ação do P2R2, né, já elencada, apoio de formação de comissões estaduais, né, fortalecimento de parcerias entre o Ministério do Meio Ambiente, Saúde, Defesa Civil principalmente, reuniões de comitês técnicos. Dentro desses comitês técnicos já foram criados. Tá? Então, você já tem grupos de especialistas trabalhando especificamente nesses temas. Transporte rodoviário, ferroviário e indústria, e futuramente instalação dos comitês de armazenamento, transporte dutoviário, alcaviário e óleo especificamente. Isso é uma proposta futura. Próximo. Tá? Deixo aqui o nosso contato, tá? E disponibilizar para vocês, então, a apresentação completa com todas as atualizações. Eu peço desculpa, mas eu recebi ontem à noite, só abri hoje de manhã, então eu entrego a vocês tudo completo. Estou aqui à disposição, não sei qual é o procedimento na mesa, de algum questionamento, alguma coisa, se vai ser feito agora ou posteriormente, fico à vontade, está aberto. Muito obrigado.